Estou aqui com Oswaldir Rui, o grande CEO da Ecomar, um grande empresário no segmento moveleiro, uma carreira muito brilhante, mais de 30 anos nessa história. Eu gostaria, Oswaldir, de entender um pouco esse início dessa carreira, como que foi, todo o percurso, como que foi essa dificuldade que a gente tem de empresário para começar essa vida empresarial, que não é fácil. E eu queria entender um pouco o que você poderia trazer para as pessoas que estão escutando a gente. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui participando com você, né? Pelo tempo já que eu te conheço, né? Como estávamos conversando aqui antes da gente começar o nosso bate-papo, nossas carreiras, embora sejam de ramos diferentes, né? Mas têm suas semelhanças, né? Eu estou no ramo como empresário, no ramo de imóveis planejados há 38 anos, desde 1988. Quando cheguei aqui, primeira vez que eu estou vindo aqui do seu novo empreendimento, te parabenizei pelo empreendimento fantástico que você tem aqui. Também estava conversando que você deve amar muito o que você faz, porque quem ama o que faz, empreende naquilo que trabalha e parece que a gente não trabalha, que a gente se diverte, né? É o que acontece comigo, né? Eu estou nesse ramo, como eu falei, como proprietário da Ecomar há 38 anos e para mim isso eu considero isso como um lazer. Eu não tenho um hobby, meu hobby é meu trabalho, né? Hoje o empresário, ele está cada dia mais dedicado, cada dia mais obrigações, situações com pessoas, com desenvolver o melhor, a qualidade, a excelência. Começamos ali com marcenaria mesmo, né? O famoso marceneiro raiz que a gente fala, né? Isso é muito difícil achar que hoje está ficando cada vez mais difícil, né? É lógico que ainda tem os marceneiros raiz aí, só que um pouco diferente do que naquela época, né? Vai mudando até o formato do trabalho, ferramentas, máquinas, nem se fala, né? E materiais, então vai se modernizando, né? Então passamos aí por várias fases, pelo menos todas as mudanças que nós temos passado, sempre tem sido para melhor, sempre tem sido para melhor, inclusive para a qualidade. Às vezes é comum, né, a gente ouvir falar, mas o móvel de uma época atrás era melhor, não, tudo que vem acontecendo, ela vem evoluindo para uma mudança, tanto em agilidade como para melhoria. Nós vamos evoluindo, né? Evoluindo como pessoas, a gente como empresário, você vai trabalhando com pessoas, quanto mais tempo você trabalha com comportamentos diferentes, e aí a gente vai se adequando com o passar do tempo, procurando fazer uma empresa, um ambiente de trabalho que fique cada vez mais agradável para trabalhar e que faça um produto cada vez melhor, né? E hoje a gente está no momento, né? Hoje a gente está com 5 gerações ao mesmo tempo no mundo. Você imagina isso, o comportamento de pessoas, como que é difícil. Você pega aí hoje 5 comportamentos, de repente você consegue 3, 4 comportamentos dentro da sua empresa. Como que você consegue lidar isso? É muito difícil. De repente um marceneiro raiz lá, mais de idade, uma situação, de repente você pegar um garoto, também uma situação de pensamento difícil. É muito difícil hoje para o empresário a gente lidar com pessoas, para a gente conseguir conviver isso no dia a dia. Não é fácil também essa situação. Então, você tocou num assunto aí bem interessante, inclusive um assunto que eu gosto muito, né? É difícil, vamos falar que não é difícil, ele é um pouco complexo, né? Você tem que dar uma globalizada no seu time, né? No geral, o que eu tenho no meu time, né? Então, nós aí hoje a gente trabalha com algumas gerações diferentes. Então, o meu modo de pensar, né? Sempre eu vou falar aqui a minha opinião, né? O que eu penso, né? Jamais a gente pode medir todo mundo com a mesma régua, né? Então, o comportamento de cada um é diferente, né? Coisas que, como você citou, assim como começou, então no começo não, no começo até a própria mentalidade de qualquer das pessoas que eram dirigendo uma empresa era assim, as regras são essas, serve para todo mundo, né? Regra é regra, né? Eu falo que sim, comportamentos são diferentes. Então, por exemplo, eu vejo ali uma pessoa que tem aí seus 50 anos, a sabedoria adquirida que ele tem durante a vida é bem maior que uma pessoa que tem 20 e poucos anos. Eu não estou falando de inteligência, estou falando de sabedoria adquirida. Então, a sabedoria você vai adquirir durante a vida. A inteligência, todo mundo é inteligente
cada um pratica ela do jeito que sabe melhor, né? Hoje, principalmente na parte de tecnologia, essas pessoas mais novas, de 20 e poucos anos aí, elas têm muita facilidade na área de tecnologia, muito rápido, desenvolvem muito rápido, né? Enquanto que pessoas de uma idade maior, elas têm facilidades em outras áreas. Tudo tem seu valor, tudo tem seu peso, né? Com certeza. Então, no meu modo de pensar, no meu modo hoje de administrar, você tem que dar uma mesclada. Uma mesclada, que é muito importante isso aí na empresa, você ter essa diversidade aí de gerações. Eu, no meu modo de ver, é importante. Hoje você está com quantos funcionários direto? Somos um time de 60. É uma empresa com um número considerável. Hoje eu estou com 90 pessoas diretas aqui. A gente sabe como que é difícil a gente conseguir o empresário carregar essa turma tudo assim junto, lidar com essas pessoas, com a situação, os compromissos, ver o comportamento de cada um e trazer isso para o resultado. Porque hoje a gente tem, como prestador de serviço, levar da melhor forma a excelência possível. Você quer trazer isso numa excelência, você quer entregar o seu móvel, o melhor cenário possível. Isso você tem que colocar nas pessoas que estão junto com você, para a gente chegar no melhor móvel, no melhor serviço. E não é fácil a gente conseguir isso, mas graças a Deus, pelo nome que a gente conhece, pela gente escuta, a Incomar tem um nome muito prestigiado na nossa região. Até onde? Qual é a distância que tem hoje aí a Incomar que consegue atender hoje? Hoje ela atende aonde a gente é solicitado, né? Mas o nosso foco maior de atuação, né? Então é Assis, Cândido Mota, Ourinhos, Marília, Bastos, Ourinhos, né? Um raio aí de aproximadamente 120 quilômetros de Assis. Esse é o raio que a gente mais atua. Londrina, nós estamos trabalhando bastante para Londrina. Temos muitos clientes em São Paulo, Curitiba, né? Mas, como eu falei, aonde a gente é solicitado, às vezes a gente tem um cliente que é de São José do Rio Preto ou de outra cidade, nós atendemos. Normalmente, hoje, a gente trabalha muito em parceria com arquitetos, né? E que são os profissionais que já fazem o acompanhamento das obras, né? E daí, de acordo com o perfil do cliente, os arquitetos já mapearam o que vai nessa casa, já identificaram com o cliente quais são os gostos dele, qual que é o costume daquela família, enfim, já como é um atendimento muito exclusivo, né? Cada família vai ter o seu modo de viver, o que gostaria de ter dentro da sua casa. Mas falando em tendências, assim, não muda muito de um lugar para o outro, porque hoje a informação está ao mesmo tempo em todo lugar, né? Então a gente tem algumas coisas que editam aí o mercado moveleiro, né? As tendências, né? Que são a Feira de Milão, a própria Revestir que tem em São Paulo, tem a Casa Cor, e os arquitetos estão muito ligados nisso aí, né? Então normalmente se editam as tendências por esses tipos de eventos, né? E quando a gente fala de situação, voltando um pouquinho com pessoas, a gente tem a mudança da parte da NR1. Como que a Incomar se preocupa com o funcionário lá dentro, da situação de IPI, essa situação? Como que está essa situação internamente, toda essa preocupação? Nós entendemos que o funcionário, para ele apresentar um bom resultado, ele tem que se sentir bem onde ele trabalha, né? E essa NR1, né, então é novo ainda, tudo, né? Mas eu acredito que se a gente olhar com bons olhos, o funcionário, quando ele se sente acolhido na empresa, o resultado é bem diferente. Hoje nós falamos em tecnologia e tudo, então a tecnologia ela agrega, mas ela não substitui o ser humano, né? O ser humano é o que move qualquer empresa. Então um time bem alinhado, um time comprometido é o que vai determinar o resultado que a empresa vai ter. Nós preocupamos muito com isso. Você criou agora umas máquinas novas, eu vi
Agora, recentemente eu estive lá na Ecomar, eu vi algumas máquinas, isso muda muito a agilidade, mas tem ainda todas as pessoas que têm que fazer o comando, né? Isso facilita muito a entrega, né? E são pontos importantes que a tecnologia vem, ela está aí, mas sempre tem que ter alguma pessoa para comandar, alguma coisa para fazer, estudar essa situação. Isso facilitou alguma coisa na entrega. A tecnologia, né, nós estamos aí vivendo um momento que eu acredito que a gente nunca viu a tecnologia evoluir tão rápido como ela está evoluindo, e eu acredito que ela vai mudar ainda para mais rápido, né? Esse início aí da inteligência artificial, que a gente está apenas começando, né? Mas na questão de máquinas, é um turbilhão de informação, né? Teve agora recentemente a Formobile, que é a maior feira aqui do Brasil, né? Na questão de máquinas, de tecnologia para a área moveleira. Então tem muita novidade. Nós adquirimos recentemente algumas máquinas novas que realmente agiliza demais os processos, mas atrás das máquinas existe um sistema, existe uma programação, existe coisas que são feitas pelo ser humano, né? Então, de nada vale a melhor máquina do mundo se você não tiver quem opera e quem programa ela, né? E hoje o Oswaldir está lá com 60 funcionários direto e tal, tem a esposa, Ana Adélia, né? Ela trabalha comigo no financeiro e hoje a minha filha me ajuda na parte administrativa mesmo, ela não doutora, né? Doutora Eduarda, né? Então ela é médica, mora em Londrina, mas ela me ajuda à distância e às vezes presencial, não muito presencial, mas à distância me ajuda muito, é uma coisa que ela gosta e para mim tem sido muito útil. E Oswaldir, qual que é o projeto daqui 10 anos? O que você vê esse futuro com essa evolução de tecnologia, de pessoas, essas mudanças de mercado? O que o Oswaldir enxerga daqui 10 anos? Como eu te disse no início aqui na nossa conversa, como eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço, agradeço a Deus todo dia por ter me dado essa oportunidade de fazer o que eu faço. Se fosse para me escolher o que você quer fazer, eu queria fazer o que eu faço novamente, né? Isso é bonito de ver, então isso é gostoso de ver. Eu escolheria de novo essa profissão minha, né? Então, como que eu vejo a Ecomar há 10 anos? Nós estamos preparando a empresa para uma exponencialidade maior de fabricação e entrega, né? Então, nós investimos recentemente lá na fábrica, em Cândido Mota, na parte fabril. Reorganizamos toda a fábrica. O ano passado a gente já trabalhava uma parte em automação, outra não, a gente automatizou a fábrica toda. E também investimos aqui em Assis, um amplo showroom. Nosso showroom é um dos maiores showrooms do estado de São Paulo. Eu conheço um que é maior que o nosso. Eu conheço um, pode ser que tenha outros, mas eu não conheço. Eu estive lá presente, foi muito, muito bonito. Nosso showroom dá mais de 500 metros quadrados, temos 30 e poucos ambientes montados lá dentro. 30? 30 e poucos ambientes, então... É um investimento muito alto, né? É a mesma impressão que eu tive quando eu cheguei aqui no seu local de trabalho. Falei, só faz isso quem gosta do que faz, não é? É um sonho mesmo, realidade. Então, né? Para mim, hoje chegar e olhar isso aí é um sonho que está se realizando a cada dia, né? Cada dia, com a colaboração de toda a minha equipe, da minha família. É muito gostoso você viver isso. Então, daqui a 10 anos, os pensamentos que eu tenho são muito bons, são muito positivos. Eu quero ver a Ecomar uma empresa maior, uma empresa melhor para quem trabalha comigo, né? Eu quero ser uma empresa eu quero que a Ecomar seja uma empresa que faça a diferença na vida das pessoas. Mas que pessoas? Primeiras que estão mais próximas, primeiras que trabalham com a gente, do nosso time, né? Então, o meu objetivo é transformar a Ecomar numa empresa cada vez melhor no todo, inclusive para quem trabalha nela, né? Oswaldir, eu não tenho dúvida, assim, a gente está aqui todo dia escutando colegas, parceiros, situação, a gente não tem dúvida que realmente a Ecomar ela faz uma diferença no mercado.
ela já tem o seu nome já constituído. Quem são os braços direitos, a situação? Você tem toda uma equipe de quantas pessoas que está diretamente no primeiro escalão que está atrás do Oswaldir hoje? Dessas 60, hoje eu tenho 5, 6, 7 pessoas que estão envolvidas diretamente. Hoje, embora, né, a Ecomar 60 funcionários, não é uma quantidade tão grande de funcionários, mas, igual eu falei, 60 no grupo todo, né? Isso envolve loja, showroom, né? Envolve montagem, né? Empresa de montagem, e envolve todos os setores da Ecomar. Então, sozinho você não consegue fazer nada. Né? Nenhum empresário consegue. Se eu trabalhar sozinho, nem aqui eu não conseguiria estar agora, porque eu teria que estar resolvendo problema. Né? Então, nós temos um time de liderança, cada um liderando o seu setor, né? E inclusive eu vejo que como você forma um líder, todos os líderes que eu tenho hoje dentro da empresa são pessoas que são dali da Ecomar. Não tem nenhum que eu contratei para vir de fora que é líder hoje ali. Não que eu seja totalmente contra isso, né? Eu acredito que possa dar certo, mas eu sempre valorizo muito as pessoas que estão ali comigo há muito tempo. A Ecomar tem 38 anos, eu tenho funcionários que têm 37 anos de empresa. Então nós temos o gerente comercial, nós temos o responsável pelo chão de fábrica, o responsável pelo financeiro, o responsável pela engenharia, o responsável pelo, a gente chama de RC, que é o relacionamento com o cliente, que acompanha todas as entregas. Cada setor tem o PPCP, que é acompanhamento da produção, né, formação de lotes e o acompanhamento de toda a produção, como é que ela é desenvolvida. A parte de início de produção, que a gente chama de inserção. O que é inserção? Você vai inserir no sistema Fabril aquilo que o cliente comprou visualmente num projeto 3D, você vai transformar aquilo lá em arquivo e vai colocar na produção. Então cada setor tem seu líder responsável. Eu falo que o grupo tem que ser interdependente, eles têm que resolver as coisas entre eles, né? É óbvio que muitas vezes precisa da minha opinião, claro, mas a equipe tem que andar sozinha, né? E hoje a reunião nossa é uma vez por mês, toda primeira sexta-feira do mês, a gente faz uma reunião de líderes, logo pela manhã, e no dia a dia, se precisa de alguma reunião extra, alguma coisa, a gente faz, mas a conversa entre eles é diariamente, né? Conforme vai precisando. Você já foi marceneiro, Oswaldir? Como que você entrou nesse segmento? Já. Eu comecei na marcenaria com 13 anos de idade. Naquela época eu podia, né? Trabalhar cedo. Época boa, né? Nossa senhora, eu lembro. Eu também passei, eu acabei com 14, 13 anos, eu também trabalhei bastante. Entregava leite pro meu pai. Eu trabalhei dos 13 até meus 20 anos, né? Em marcenaria, como funcionário. Né? Isso em Cana-do-Mota? Em Cana-do-Mota. Senato de Cana-do-Mota. Senato de Cana-do-Mota. Nasci numa área rural lá de Cana-do-Mota, Água do Queixada, né? Próximo a Pinguela, e Água da Pinguela e Água do Queixada, vizinho ali. Aí eu perdi meu pai muito novo, eu tinha 10 anos, né? Pai era marceneiro? Não. Não, meu pai era lavrador, né? Lavrador. A gente trabalhava no sítio. E daí a gente teve que mudar para Cana-do-Mota e, entre outros vários empregos, que eu não comecei a trabalhar com 13 anos, não, comecei a trabalhar com 10 anos. Meu pai morreu, eu comecei a trabalhar. Mas aí até os 13 anos já tinha trabalhado em padaria, em açougue, vendedor de jornal, quitanda e mais alguns que eu não lembro. E aí com 13 anos eu comecei, né, em marcenaria e estou até hoje, né? E antes de eu montar a Ecomar, sim, eu fui marceneiro e depois que eu montei também por um período, eu fabricava móveis, aí depois começou a melhorar as vendas e tal, aí não conseguia mais fabricar. Você vê, é uma trajetória, né? Como assim, realmente a pessoa tem que gostar. É que eu falo hoje, eu tenho as minhas filhas, eu falo com algumas pessoas novas, não sei o que eu vou fazer. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é gostar do que faz. Isso, depois decidir algum ponto. Porque se você não gostar, imagina, como eu ia até hoje, dos 13 anos até hoje.
na mercearia. Se não gostar, não tem isso, não faz sentido. Então, realmente, a pessoa entra numa situação dessa porque gosta, está aqui, produziu, fez, começou, aprendeu, acertou, errou, passou por dificuldade, passou por uma outra situação. Teve vários momentos, vários governos. Hoje o jovem, as pessoas que estão começando, estão pensando em querer uma carreira, a pessoa tem que gostar, independente do que for. Todo mundo é capaz, todo mundo tem condição de fazer alguma coisa, mas tem que estar foco e interesse e gostar do que faz. E se os outros não gostassem, não fizerem, claro que a gente passa, de repente, no momento, a gente passou assim. Eu tive necessidade, perdi o pai, perdi a situação, tive que fazer isso, tive que fazer... Porque, sabe, a nossa geração é uma geração diferente. É uma geração que realmente precisou fazer muita coisa acontecer. Mas hoje os jovens, eles têm que estar preparados com interesse, de gostar do que faz, para dar sequência. Mas é muito linda essa história sua, eu fico feliz de ver, escutar isso, poder compartilhar, porque é importante a pessoa, porque a pessoa vê, Ecomar, tá, a situação, mas o que aconteceu? Como que a Ecomar fundou? Uma vida bonita, brilhante, isso aí é um orgulho de escutar isso de uma pessoa que vem se dedicando, deixar a pessoa feliz, porque a melhor coisa que tem é você deixar seu cliente feliz. E a gente falando um pouco de negócio, passou 4, 5 governos, 6 governos, e como você consegue modelar isso aí para chegar num preço ideal, os concorrentes, a marcenaria menor, a situação. A gente vem para uma reforma tributária que vem vindo aí, que vai ficar muito difícil para muita gente que não olhar o preço, não fazer um planejamento tributário de uma forma correta, vai ficar para trás, até falei, não vai dar sequência. E essa situação aí do mercado, o que você me fala? Como está hoje, atualmente? Bom, primeiro de tudo, eu acho que você tem que ter um posicionamento do mercado. Qual que é o nosso posicionamento no mercado? Entregar o melhor móvel possível. Então a nossa evolução, ela é constante. A gente trabalha num movimento contínuo para a melhoria do nosso produto. Para você entregar estou falando do meu que é móvel, ou para você entregar um melhor produto possível, e principalmente o nosso, que depende de serviço, eu não vendo matéria-prima, eu não vendo MDF, eu não vendo ferragem, eu não vendo puxadores, eu vendo móvel pronto, né? Então, para que isso chegue na casa do cliente pronto, eu preciso de etapas de qualidade. Então, primeiro, posicionamento. O que nós vamos vender? Eu vou vender um móvel mais rápido de fazer, ou eu vou prezar por não tanto pela quantidade que a gente procura hoje, lógico, exponencializar a quantidade, mas dentro da qualidade, mas a gente se preocupa sempre com a qualidade, aquilo que vai entregar sempre de acordo com a qualidade necessária que o cliente busca, né? E o mercado hoje está carente de coisas de qualidade, não só do meu ramo, como de vários outros. Quando eu falo de qualidade, no modo geral, é uma negociação desde o início, desde que você entra na loja. É um atendimento de qualidade, é um projeto de qualidade, é ajudar você a pensar junto, é elaborar um projeto bem feito, depois ele vai para a fábrica, é a fabricação, é as etapas, as equipes preparadas para fazer aquilo, até chegar na casa do cliente, isso envolvendo também a parte de tecnologia, para que a matéria-prima seja muito bem aproveitada, sem desperdício, para que você consiga se posicionar com um móvel muito bom, cada vez melhor, né? E dentro de como você falou, e como faz com esses aumentos constantes aí? Você tem que se preocupar muito com desperdício, com perca, com aproveitamento melhor. Por exemplo, plantamos recentemente lá parece simples falar, mas não é. Um sistema que nós cadastramos todas as sobras de MDF e na hora que você vai fazer uma formação de lote, não é só porque é um pedaço de MDF, o MDF é um MDF, ele é uma placa, ele é novo, né? Então, muitas vezes isso era jogado fora, ou descartado, ou ficava lá num canto lá e acabava perdido. Hoje não, hoje o sistema, ele puxa aquele pedaço no próprio sistema, aponta o box que ele está colocado, o operador vai lá, pega ele, sem perda de tempo, e aproveita ele. Isso quer dizer, numa peça específica. Eu estou falando uma das providências que a gente tomou, né? Que é para você poder manter a qualidade com um bom preço, um preço competitivo no mercado, né? Vamos dizer assim, na época tudo manual e tal. Eu acredito que chegava aí
entre 20% a 25% de perda, mais ou menos, chegava. Porque sobra muita cor diferente, muitos pedaços diferentes. Hoje, a gente acredita que nós conseguimos otimizar com esse novo sistema que eu estou falando, entre 8% a 12% de aproveitamento a mais. Né? E você vê como que é a situação, né? E hoje, quem está lá na outra ponta, quem está lá na outra situação, imagina, né? Lá na última linha do resultado, para o empresário sobrar isso, tem que ser muito bom. E e hoje nenhum empresário está conseguindo dizer, e você já tem uma perca, já tinha uma perca de 20%. Você imagina, e a matéria, 100% da matéria-prima é isso, o insumo era isso. Você imagina como que é fácil, não é fácil chegar onde está, construir isso, pessoas, serviços, mercado. O empresário brasileiro é campeão para conseguir isso, porque se você falar assim, olha, um desperdício de 20%, você vai lá na situação, aí você fala assim, hoje a carga tributária do Brasil é de 40%, você imagina todo isso, e é o CPF do Waldir que está no jogo, e não sobra isso. Não sobra. Não sobra isso na situação. É gosto, é vontade de ser empresário. E muitas vezes a pessoa não tem um cálculo do que é uma lucratividade, é comum às vezes. Eu tenho muitos amigos que têm empresas, né, então, e de todos os tipos, né? Tem os mais organizados, os menos organizados, né? É normal. Tem de tudo. Tem de tudo, tá tudo certo, é assim mesmo. Então, quando você vê uma pessoa falar, qual a sua margem de lucro? Eu tenho 20%. Mas não é. Você sabe que não é. Não é. Você sabe que quem trabalha com 20% de lucratividade hoje é raríssimo. É raríssimo. Hoje, dependendo do ramo da empresa, que ela consegue trabalhar com 1, 2, 3, 4% de lucratividade, é muito bom. É muito bom. Então, cada percentual, por pequeno que seja, ele tem uma importância muito grande na empresa. Então, aí que eu vejo, né? Assim, eu estou no ramo há 30 anos, escuto todos os segmentos, eu tenho aqui mais de 750 clientes, a gente vê vários segmentos, a gente vê a ciência, a dor de cada um, a situação de cada um, quem que é, como que é a situação, e a gente vê o empresário, aquele lutador, aquele cara que levanta, aquele cara que vai, que faz a situação, você vai ver, não é fácil. Não é fácil a situação, para ele ver a última linha lá do balanço dele, o que me sobrou para mim. Assim, você vê quantas coisas antes disso tem, certo? Quantas situações que ele passar, a gente falou, tecnologia, mudança de mercado, preço, concorrente, pessoas, imposto, então, e para sobrar lá, desperdício 20%, certo? Olha isso, tem que gostar. Se o empresário não gostar do que faz, não adianta ficar. Esses 39 anos, qual foi o desafio, a maior dificuldade que o Waldir teve, momento que você não esquece, que eu lembro, isso que fez eu continuar, isso é a situação, isso que me marcou a minha vida como marceneiro, como industrial de moveleiro, CEO, o Waldir, o que você... Não, isso é a coisa que eu nunca vou esquecer, que eu tive... É um ponto que seria interessante você contar essa situação, eu acho que é muito importante isso. No ano de 2008, se eu não estou enganado, é só buscar qual foi o ano do centenário da Ford. Era um ano muito difícil. Eu estava iniciando a fase 2 da Ecomar. O que é a fase 2? De 1988 a 2006, éramos em 2 sócios. Em 2006, eu acabei adquirindo a parte do meu sócio e ficando sozinho na Ecomar, eu e a minha esposa, né? E era um período difícil, 2008, tá? E eu, na época, né, eu lia muito jornal. Hoje quase que ninguém mais lê jornal, mas eu gostava muito de ler jornal e eu lia jornal de domingo. E eu lembro que em 2008, eu sou fã do Henry Ford, eu já li alguns livros dele, assim, sou muito fã dele. E saiu o centenário do Henry Ford no Estadão. E saiu a foto um projeto da fábrica do Henry Ford. E ele fazia as coisas em linha há 100 anos atrás. Em linha assim, cada um fazia uma coisa. E eu pensei, caramba, há 100 anos atrás ele fazia isso e todo mundo fazendo a mesma coisa, cada um pega um móvel, faz do começo ao fim.
eu vou usar isso aqui, né? Muitas fábricas maiores, né, não da nossa região, mas usavam esse tipo de industrialização, mas eu nunca tinha me passado pela cabeça. Aí quando eu vi aquilo lá, me chamou a atenção. Aí com as máquinas que eu tinha na época mesmo, eu separei minha produção. Então o que eu fiz? Eu coloquei um só para cortar. Quer dizer, aquela pessoa que só cortava, ele ficou especialista em corte. Eu coloquei outro só para colar. Aquela pessoa que só colava, ele ficou especialista em cola. Outro só para fazer na época a gente chamava de escala, hoje é plano de corte, né? Hoje faz tudo no programa. Eu coloquei um para fazer o plano, a escala ou o plano de corte na mão, ele foi especialista nisso. Enfim, eu recomecei, né? Eu conduzi a fábrica dessa maneira. Errei um tanto que você não imagina quanto, mas eu falei, vai dar certo, vai dar certo. E foi persistindo, consertando o erro, fazendo de novo. Eu falei, eu tenho certeza, deu certo, põe ele fora, por que não vai dar certo para mim? Ele é gente igual eu, pô. Só que ele fazia carro, né? Eu faço móveis. E foi assim, foi aperfeiçoando e realmente deu certo. Depois aí eu comecei a comprar umas máquinas um pouco mais diferentes, um pouco mais precisas. E é o que eu faço até hoje. Hoje nós aperfeiçoamos esse processo de fabricação, né? Baseado nisso, né? Mas esse foi o período marcante aí, né? A minha trajetória que você perguntou foi o que veio, teve vários outros, mas o que veio na minha cabeça primeiro foi esse. E a Ecomar sempre foi em Cândido Mota? A Ecomar sempre foi em Cândido Mota. Ela começou no dia 4 de janeiro de 1988. Pequeno barracão no fundo de um quintal. O barracão não tinha nem porta, pra você ter uma ideia. Tinha só o portão da frente, que era no fundo de uma casa. Começou lá. Ficamos um ano nesse local. E já em 1989 mudamos para onde é hoje, e hoje a gente aumentou a nossa área fabril, ao lado lá, então está lá até hoje, né, no Cândido Mota. Essa situação dessa mudança agora da reforma tributária, desse momento que vai acontecer agora de transição, como que você está se preparando para o planejamento? Tem alguma coisa, tem algum estudo? Alex, a gente está se preparando sim. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto com você, porque é um assunto que eu ainda estou procurando entender mais, mas nós estamos se aprofundando, estamos se preparando, porque a gente entende que uma mudança você tem que se dar uma estruturada bem antes, né? Não dá para você falar assim, agora você tem que mudar, não é isso, né? Então a gente começou a se preparar ano passado, já no segundo semestre, a gente já começou a fazer um movimento, né? Para se preparar para essas mudanças que estão vindo, que ainda é bastante novo, né? Para você já está bem mais familiarizado do que eu. Com certeza. Todo empresário tem que estar fazendo um planejamento. Eu acho que interessante todo empresário começar a se preparar na parte dos fornecedores, porque tudo que vai dar crédito, a situação do CBS, a situação, qual o regime, que regime que eu tenho, lucro real, simples, o que tem, híbrido, não. Então, isso é importante, todo empresário estar preparado para essa situação. É uma mudança muito radical. A sistemática ela não é ruim, mas a alíquota que ela pode ser preocupante, que talvez, com certeza, quem não se planejar vai pagar mais caro. Tem empresário que já vai pagar menos imposto, porque ele está com a situação fazendo todo o planejamento na crédito, qual os pontos que eu vou tomar crédito, quem são meus fornecedores, como são meus produtos, aonde que eu vendo, porque tem toda uma sistemática. Aí, falando o Oswaldir, agora pessoa, o Oswaldir saiu da Ecomar, ficou a situação. O que o Oswaldir gosta? O Oswaldir gosta muito de ler. Eu gosto muito de ler. Eu leio fazem já uns 20 e poucos anos que eu leio. E esse é o meu passatempo. Quando eu estou em casa sem fazer nada, eu gosto de ler. Gosto de assistir um bom filme. Eu não tenho um hobby, alguma coisa assim definida. Meu hobby é a leitura, né? Você fosse hoje indicar um livro para um empresário ler que marcou, qual? Um livro para um empresário, eu indicaria Estratégia do Oceano Azul. É um livro muito bom. Recomendo Estratégia do Oceano Azul. Isso é forte. Agora, um livro para pessoa, um livro pessoal. Aí eu indicaria 2, né? Um dia eu estava assistindo um podcast e
E é uma pessoa muito conceituada, e a pessoa fez essa mesma pergunta para ela. Ela falou, indica um livro. Ele falou assim, sem dúvida, A Quarta Dimensão. Eu falei, opa, sem dúvida, A Quarta Dimensão? Uma pessoa dessa falando, né? Eu vou ler esse livro. Fantástico. Para mim, eu não sei se foi o momento que eu li, né? Um livro que fala muito da espiritualidade, um livro assim de como você consegue forças para fazer aquilo que você acredita, né? Então é um livro que para mim fez muito sentido. Inclusive eu não tenho costume de reler muitos livros. Esse é um livro que eu já li ele 3 vezes, vou ler outro. E um outro livro é Poder versus Força. Poder versus Força. Esse livro me trouxe a resposta de uma coisa que eu sempre tive dúvida. Por que na trajetória, você deve conhecer alguém que ele foi bem durante um período e de repente essa pessoa vai mal? Eu conheço vários, né? Mas por que isso acontece? Onde que ele errou? Foram as perguntas que eu sempre me fiz, né? O que aconteceu? E esse livro me trouxe uma resposta, né? Que eu interpretei dessa forma. Tudo que você faz baseado na verdade, ela tem grande possibilidade de dar certo. Depende de você, é lógico. Agora, tudo que é baseado na mentira, pode até dar certo por um período, mas você pode ter certeza que um dia vai dar errado. É verdade. Essa foi a grande resposta que eu tive nesse livro. Uma pergunta que eu sempre me fiz. Realmente é bem marcante a situação e a pessoa tem que ter esse foco, né? E a Bíblia, né? Eu li a Bíblia já uma vez, estou relendo de novo, sem pressa, agora para acabar. E a Bíblia não tem o que falar, né? Ela tem respostas para tudo, é incrível a sabedoria que a hora que você que tem vê Bíblia, alguns versículos, alguma coisa, você entende, você vai buscar lá isso. O que tem a Bíblia com a empresa? Tudo, é tudo, né? Outro ponto interessante que eu acho que como empresário a gente cria, tem uma história, tem todo um legado, porque isso a gente vê várias famílias com grande dificuldade, com várias situações que seguiu isso, deu sequência aí. Como é que o Oswaldino está se preparando, está pensando, parou para pensar nessa situação? Você está se preparando para isso? Você está enxergando esse caminho? Você falou, a gente que é empresário parece que nunca vai parar, quer dizer, parece que a gente é imortal, só acontece com os outros. Eu mudei muito a minha vida de 2020 para cá. 2020 foi na época da Covid, foi a primeira vez que eu me deparei assim que a morte era real. Eu lembro disso aí, eu tive recentemente lá com você, nesse momento, você falou assim, eu nasci de novo, eu tenho 2 aniversários, eu lembro disso. Então foi a primeira vez que eu vi, realmente a morte existe para todos, né? E passou, com a bênção de Deus, estou aqui hoje. 2 anos e pouco depois, em 2023, eu passo por uma cirurgia cardíaca bem complexa, que foi aonde eu saí da Icomar. Não sabia se eu ia voltar ou não, voltei. E eu acho que essas 2 experiências que eu passei me abriu a mente para que todos nós somos mortais, né? E tem algumas situações que a gente realmente não pensa, né? Não pensa e como vai fazer. E até hoje eu falo que parece que as coisas que elas estão meio obscuras, eu acho que quando Deus põe a mão tudo fica claro, né? Então, como eu vou fazer? Eu nunca tinha pensado, né? Como eu te falei, minha filha hoje se propôs a me ajudar e está me ajudando. Ela é médica, está com a carreira de médica, mas ela está sendo muito útil na administração da empresa. Então, falar que isso está definido, eu ainda não sei, mas eu sei que Deus está preparando o caminho, o melhor caminho Ele vai mostrar para a gente, né? Então, quando eu tenho dúvida, eu sempre coloco na mão de Deus. E colocar na mão de Deus não é uma coisa simples. Eu ouvia falar isso. Eu coloquei minha vida na mão de Deus, eu coloquei minha vida na mão de Deus. Eu falei, eu não consigo colocar minha vida na mão de Deus. É muito fácil eu falar assim, não, eu coloquei minha vida na mão de Deus, mas daí?
quem sou eu para falar isso? E esses tempos atrás eu consegui fazer isso. Eu consegui realmente do coração, falar tudo que tem dúvida, se eu colocar na mão de Deus e acreditar, Deus vai me clarear o caminho. E tem acontecido. Então eu tenho certeza que eu vou enxergar o melhor caminho com o decorrer dos tempos. Quando a gente fala nessa situação, não tem assim, família, situação, empresa, não tem uma receita de bolo, não tem uma situação. Cada momento, cada situação, cada propósito tem o caminho que é ele que ele vai dar. Ele vai dar um norte para você. Eu acho que isso é importante, assim, é uma situação. Eu falo esses pontos porque o empresário ele tem que pensar nesse momento, né? Ele tem que pensar nessa situação, porque tudo isso é um legado importante, é uma situação importante, uma coisa, e isso tem que estar bem preparado, porque eu vejo hoje, assim, a gente participou, quando eu formei em uma das faculdades de administração, e daí eu fui fazer meu TCC, a situação de família, administração, e eu peguei uma família na época para fazer a situação, e eu verifiquei, assim, o patrimônio que o pai tinha deixado, a situação na época, diminuiu 40% dessa situação, porque a preparo dessa situação, de todos os pontos. Então isso é importante, porque se você não deixar desenhado para sua família, de repente você pensa que você deixa uma herança e você deixa um problema. Deixa um baita do problema. Como eu te falei, se tivesse acontecido alguma coisa comigo lá em 2020, teria acontecido comigo exatamente o que você está falando. Hoje é diferente. Então? Hoje as coisas são bem diferentes, são bem mais claras, são bem mais mapeadas. O cenário de hoje, há alguns anos atrás, é completamente diferente, mas eu precisei viver uma situação dessa, sobreviver para poder me organizar. Eu tenho empresários que senta aqui com discussão de situação familiar, situação de falar alguns pontos, dificuldade da família, de filho, de todo mundo, a situação. E eu falo, você tem que compartilhar, não adianta você querer não ficar só para você tem que ter uma pessoa para você compartilhar, você tem que ter uma pessoa, você tem que ter um projeto nesse momento, porque senão você pensa, não, eu vou trabalho, faço isso, mas você não deixou nada, você vai deixar só dor de cabeça. Você imagina uma pessoa que não sabe nada de imóveis, não sabe nada de construção, como que fica isso? Não tem jeito. Uma pessoa para você compartilhar, né? Principalmente da família, né? Claro, você tem que ter uma pessoa. Primeira coisa claro, com certeza, a esposa, a família, filho, alguém que está mais próximo, você tem que compartilhar isso. É claro que o homem, é natural do homem, de repente ele absorve alguma coisa, porque ele quer sempre a pessoa, eu sou forte, eu tenho que sair, eu não quero levar algum problema, porque todo mundo tem N problemas, situações. Quanto mais você cresce, mais problemas você tem. Isso não é fato, certo? Problemas bons, problemas positivos, mas isso tem que ser compartilhado. Então eu falo assim, isso é um recado para os empresários, que ele tem que olhar 10 anos, 15 anos, quem que vai sentar na minha cadeira, como que vai ser isso, e isso tem que ser desenhado, porque senão a gente acaba pensando, trabalha e deixa um problema para os nossos filhos. Estava com você lá recentemente, quando do Covid, a gente trocou alguns serviços, alguma situação. Foi um momento muito, eu lembro que você falou, eu nasci de novo, a situação, mas assim, o Zaldinho está aí, com certeza, forte, firme. É esquisito você falar que um momento difícil desse foi bom para você, né? Mas não é que foi bom, mas assim, foi necessário para mim me reorganizar, né? Foi muito. Eu vejo um grande aproveitamento. O Oswaldir, pós esse período, pós 2023, que foi minha cirurgia cardíaca e pós-Covid, é outra pessoa, mudou completamente. Em todos os sentidos, inclusive em organização empresarial. Zaldir, mas você sabe que a gente passa alguns momentos, é assim que a gente aprende. Eu tive um problema, você sabe muito bem, em 2014, 2013, foi uma faculdade para mim. Foi a melhor faculdade que eu tive. Tem 2 faculdades, tem pós-graduação, foi a melhor faculdade como empresário que eu tive, que eu não me arrependo até hoje. Que eu fiz, foi um exemplo e consegui, certo? Porque o empresário hoje, se quando pega
o problema e levanta a cabeça e vai para frente, ele consegue dominar isso, fé, com pessoas. Então a gente vive isso diariamente. O empresário não tem empresário hoje, qual é o meu desafio? Você sabe, a hora que você põe o pé no chão, você fala assim, qual que é o meu desafio hoje? Você sabe que já tem todo dia uma situação. Então isso é muito difícil. Essa é a pós-graduação da vida, né? Os obstáculos que vão te fortalecer, que vão te preparar, que vai te gerar mais sabedoria, né? Com certeza. Oswaldir, estamos chegando no final, acho que o bate-papo foi muito gostoso, você poder contribuir um pouco do seu conhecimento, de toda a sua trajetória como CEO de moveleiro, marceneiro, pessoas, todo esse momento. Eu gostaria que você desse um recado para o empresário. Qual o recado que você ia dar hoje para o empresário se tivesse que orientar ou fazer? Qual que o Oswaldir poderia compartilhar isso aí hoje? Um recado que eu passaria para o empresário que gosta do que faz. Porque como a gente acabou de falar aqui, cada desafio, cada obstáculo que a gente supera é um aprendizado a mais, né? Cada obstáculo deixa a gente mais forte, né? E quantas pessoas hoje estão passando por obstáculos e você não sabe o tamanho daquilo lá, né? Tem coisas que a gente não vê. Como que eu vou solucionar isso aqui? Tem solução, tem jeito, tem que perseverar, tem que ter foco, perseverança, disciplina. Eu vou conseguir e consegue. Então não desista, insista que o problema vai ser resolvido e você vai sair mais forte, com certeza disso. Oswaldir, eu fico muito feliz, muito obrigado por você ter aceitado o convite, essas palavras muito bonitas que você falou, momentos de dificuldade. Eu fico muito grato mesmo, de coração, de você estar aqui, eu sabendo que você tem toda a sua equipe lá, trabalhando, correria, com alguns problemas para resolver, e você está se dedicando a esse momento aqui de poder compartilhar um network, passar para a pessoa o que é importante, gostar do que faz. Quem gosta do que faz, tem sucesso. Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz de ter participado com você desse podcast e pode contar comigo sempre que você precisar. A Ecomar está lá de portas abertas para todos que quiserem conhecer a Ecomar, fazer uma visita, tanto para a fábrica como para o nosso showroom, compartilhar informações comigo. Estamos aqui abertos. Então tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço.